Olá, eu sou Luiz Gustavo Lovato da LFP Cursos e hoje nós vamos trabalhar mais uma questão de processo civil do concurso unificado da ENAM, da Prova Unificada da Magistratura Nacional, logo depois da vinheta. Olá, hoje vamos trabalhar a questão de número 41 da prova da ENAM, a prova tipo 1. Como nós estamos já fazendo uma série de vídeos sobre essas questões devidamente comentadas conforme a doutrina e a jurisprudência. Muito bem. A questão de número 41, ela traz o seguinte enunciado. Ao recorrer, é fundamental para que os recorridos se defendam que o recorrente indique por que quer ver a decisão anulada, reformada ou integrada. Caso contrário, os recorridos não têm como adequadamente postular a manutenção do julgado. O trecho transcrito versa sobre o princípio recursal denominado. Bom, este enunciado curtinho, ele é muito denso, ele contém muita informação. Primeiramente, ao recorrer é fundamental para que os recorridos se defendam. Estamos falando de um princípio, então, vinculado a outro, ao princípio da ampla defesa. Isso tem em todo o processo brasileiro, seja processo civil, seja processo criminal, processo do trabalho. Essa é uma questão muito importante. Por quê? Você não pode fazer alegações genéricas. Você precisa fazer alegações específicas. Por exemplo, você vai trabalhar com o pedido da sua petição inicial. O pedido ele deve ser certo e determinado. Por quê? Porque ele corresponderá a uma tutela certa e líquida. Se você não faz um pedido certo e determinado, fica difícil saber que tutela você quer e fica difícil também fazer a defesa de direitos por parte do requerido. Então nós temos aí a necessidade de fazer sempre uma impugnação específica. A seguir, diz o seguinte, indique por que quer ver a decisão anulada, reformada ou integrada. São características dos pedidos recursais. Afinal, você quer que aquela decisão ela seja anulada porque ela contém algum vício? Você quer que aquela decisão seja reformada porque o magistrado que a proferiu incidiu em erro injudicando, é um erro de julgamento, você quer a reforma, ou você quer a integração daquela decisão? Aquela decisão, de alguma forma, ela está incompleta, como acontece muito comumente nos embargos de declaração, que tem o efeito integrativo, tá? Caso contrário, os recorridos não têm como adequadamente postular a manutenção do julgado. Sempre lembrando que o recorrido ele vai trabalhar nas suas contrarrazões de recurso para ver a decisão mantida, né? O recorrido ele quer que a decisão se mantenha, então ele precisa de argumentos. Você não vai fazer contrarrazões de um recurso dizendo simplesmente que a decisão ela precisa ser mantida por seus próprios fundamentos. Não, você vai trazer os fundamentos que dão ensejo às suas contrarrazões. Por que ela tem que ser mantida? Além dos seus fundamentos, o que mais tem de importante? Ou até mesmo você vai rebater os argumentos das razões do recorrente. Você vai dizer, o recorrente ele está alegando que, através do seu recurso, que a decisão ela precisa ser reformada com base na súmula tal, mas essa súmula já foi superada. Então nós estamos falando aqui, basicamente, de estratégias recursais. Muito bem, então vamos às alternativas. A alternativa A, ela diz que o princípio em questão é o princípio da regularidade formal. O que é a regularidade formal? A regularidade formal, ela diz respeito à forma. A forma. Quando você trabalha um recurso, você tem uma forma. Por exemplo, todo recurso ele vai ter o recebimento, a admissibilidade, o conhecimento das razões
e o provimento ou não, que é o julgamento do mérito recursal. O que nós temos aqui, tá, é uma sequência de atos que essa sequência pode ser feita pelo mesmo magistrado, como acontece nos embargos de declaração, é ele que recebe, é ele que admite, é ele que conhece, é ele que provê, ou nós podemos ter esses atos feitos por órgãos diferentes. Por exemplo, num recurso especial, o recebimento e a admissibilidade são feitos pela presidência ou vice-presidência do tribunal. O conhecimento das razões já é feito pela Corte Superior, que também pode analisar a admissibilidade, o requisito diferido. Então você tem que trabalhar na sua forma de expor o recurso, certo? Você tem que trabalhar com endereçamentos e pedidos para órgãos competentes para aqueles atos. Também nós temos na regularidade formal alguns requisitos de forma, né? Por exemplo, no agravo de instrumento, você tem que indicar a decisão agravada. Isso é importante, você não pode fazer um recurso sem indicar. Vamos pensar processo eletrônico. Qual é o evento em que essa decisão está na árvore dos autos? Você tem que indicar a localização nos autos. A regularidade formal trabalha com isso. O agravo de instrumento também tem as peças obrigatórias, as peças facultativas, caso o seu recurso seja em autos físicos. Tudo isso faz parte da regularidade formal, né? Você precisa ter, então, trabalhando de uma forma mais doutrinária, a regularidade formal são requisitos extrínsecos de admissibilidade e nós temos aqui forma conforme a lei, prescrita ou não defesa em lei, e a petição deve ser escrita, você deve identificar as partes, recorrente e recorrido, a motivação, que são as razões do seu recurso, o pedido recursal e os eventuais documentos indispensáveis. Então, nós não estamos falando aqui de regularidade formal. Bom, a linha B fala de tipicidade. A tipicidade recursal, ela também ela trata de um rol legal exaustivo. Por exemplo, recursos no processo civil, eles estão elencados no artigo 994. Ali existe um rol de recursos cabíveis no processo civil. Fora desse rol, não se pode inventar, criar um tipo recursal. Por isso, que em algumas hipóteses, como acontece, por exemplo, nos juizados especiais, por isso se usa o mandado de segurança. Apesar de que mandado de segurança não é recurso. Mandado de segurança é uma ação mandamental. Agora, quando cabe mandado de segurança no lugar de um recurso? Quando não houver previsão legal de cabimento de recurso para aquela decisão. Então, o princípio da tipicidade, né, importando um pouco do direito criminal, do fato típico, significa que o recurso, para existir, ele deve ser tipificado em lei. Isso guarda uma correlação também com o cabimento recursal. A nossa lei, além de trazer um rol de tipos recursais, ela traz hipóteses de cabimento para cada recurso. Então, não tem como burlar essa regrinha. Ou a decisão é recorrível e para ela cabe determinado tipo de recurso previsto na lei, ou não se recorre dela, né? Inclusive, existem algumas decisões que o nosso CPC diz serem irrecorríveis. Se são irrecorríveis, não cabe nenhum tipo de recurso, não dá para inventar recurso. Você não pode inventar, por exemplo, um agravo de instrumento por uma decisão irrecorrível. Enfim, a alternativa C, ela fala da dialeticidade. Bom, aqui a coisa muda um pouquinho. O que é dialeticidade? Dialeticidade, ela entra naquela minha explicação anterior da impugnação genérica. Você não pode fazer uma impugnação genérica num recurso. Num recurso, você tem que fazer uma impugnação específica. O que você está impugnando, tá?
E dentro disso, você tem que rebater exatamente aquilo, rebater ou apresentar aquilo que você entende que está viciado, que merece anulação, reforma ou integração. É muito importante que você leia o informativo 808 do STJ. Nele, existe uma decisão em que o STJ reconheceu a coisa julgada progressiva. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: imagine que a sua petição inicial tem 2 pedidos. Esses 2, o juiz julgou procedentes na sentença. Você só quer recorrer desse. Então, se você apelar e exclusivamente impugnar este capítulo da sentença, este aqui transitou em julgado, mesmo na pendência de apelação. Ele não poderá mais ser revisto no processo. Eu não estou falando aqui apenas de preclusão, eu estou falando de trânsito em julgado. Isso é a coisa julgada progressiva. Então, quando você fala de dialeticidade, o que você precisa ter para configurar a dialeticidade? Primeiro, impugnação específica. Você está impugnando a decisão toda ou apenas um capítulo dela? Segundo, razões recursais. O que naquela parte, naquele capítulo que você está impugnando, o que está errado e por quê? A fundamentação não se aplica ao caso concreto, já houve superação daquele entendimento jurisprudencial que foi usado como fundamentação. Então, tudo isso faz parte da dialeticidade, que me parece ser o que se enquadra mais na questão apresentada no enunciado, porque você tem aqui uma dialeticidade necessária para que o réu possa exercer o seu direito de defesa e dizer: não, você está impugnando tal coisa com base, com fundamento em tal norma, certo? Isso está errado. Por quê? Porque essa norma já foi superada, porque para o caso concreto se aplica uma outra. A alternativa C é que me parece mais adequada ao caso. A alternativa D fala do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição é um princípio implícito, né? Ele não é um princípio absoluto, tanto que existem decisões que são irrecorríveis. A meu ver, não é um princípio que guarda correlação com o que a questão pede no seu enunciado. E a alternativa E fala da voluntariedade. Recursos são voluntários, eles não são obrigatórios. Também não guarda questão com o enunciado, a meu ver. A D e a E elas podem ser eliminadas logo numa primeira análise. Então, sobre a voluntariedade, só para complementar um pouquinho esse vídeo, é importante também dizer que a remessa necessária quando contra a fazenda pública o juiz profere uma sentença com determinados requisitos e nem autor nem réu recorrem, o juiz remete os autos obrigatoriamente para o segundo grau. A remessa necessária ela não tem natureza recursal. Isso é muito importante de se trazer aqui. Bom, analisada a questão, analisadas as alternativas, o gabarito oficial, óbvio, trouxe como resposta correta a alternativa C, princípio da dialeticidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido proveitoso para você. Se foi, por gentileza, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber novos vídeos aqui, porque a nossa ideia é toda terça-feira, se tudo der certo, se os astros se alinharem, trazer uma questão de concurso nova, analisada, ponto a ponto para você. Muito obrigado.